Agora sim, tá? Começando oficialmente a nossa cobertura do Campeonato Pernambucano 2025. O bom e velho Galeto, tá? A gente abre com o Sport na pauta, tá? O Sport que utilizou a estratégia de começar a temporada com um time bem sub-20 mesmo, tá? Um time com garotos muito novos. E a gente daqui a pouquinho vai analisar como foi a estreia, tá? Vamos ter a minha visão, a visão de Cássio. Teremos o campeão analisando as impressões de cada um desses jovens jogadores, muitos deles, inclusive, fazendo sua estreia no profissional nessa noite. Agora, antes de falar do jogo, Cássio, eu queria convidar os torcedores do esporte a assistir 2 vídeos desses que a gente colocou no ar nessa última semana. E os dois são diretamente relacionados com o estadual e com o clube, por isso que eu estou trazendo eles aqui. E o primeiro, para mim, que está aqui na tela nesse momento, está diretamente relacionado até com essa estratégia do esporte de utilizar sub-20, que poderia ir além, não fossem algumas amarras. Esse vídeo, Cássio, foi um corte só do esporte do vídeo que a gente fez sobre as cotas dos estaduais. E chama muita atenção. O Sport e Santos subiram juntos para a primeira divisão e o Sport recebe uma cota, veja só, 133 vezes menor que a do Santos. O Sport tem uma cota para jogar o Pernambucano de inacreditáveis 330 mil reais. Inacreditáveis 330 mil reais. Enquanto 333. O Santos, 333 mil, verdade. Enquanto o Santos ganha 44 milhões para jogar o Paulista. E aí, Cássio, no vídeo você falou muito o seguinte: não é para a gente questionar os 44 milhões do Santos. O objeto de questionamento é como é que o Pernambucano definha a ponto de um clube de Série A ganhar 333 mil reais, né? Inclusive, esse ponto me chama a atenção. Alguns comentários, assim, que assim, isso me espanta. A galera não entender, porque isso é dito no vídeo, como você falou, isso é dito no vídeo. Não, a comparação não é que se o Pernambucano merece isso ou o Paulista não é isso, não. É só a discrepância de um momento de um momento da temporada, os 3 primeiros meses, onde um está recebendo 44 milhões e outro está recebendo 333 mil, e 3 meses depois esses times vão se enfrentar e a base econômica é muito diferente. A questão não é que o Pernambucano deveria valer mais ou o Paulista valer menos. Se alguém entendeu isso, por favor, veja o vídeo de novo, preste um pouquinho mais de atenção, sobretudo, porque assim, é a interpretação muito ruim. O Paulista ele tem um mérito total. Nesse caso, e para mim, assim, eu achei que tinha sido muito claro, Fred, é que o vídeo trata do demérito da cota do Pernambucano, nunca sobre em relação ao Paulista. Tanto é que no final a gente, inclusive, traz sobre o Flamengo, que o Flamengo deveria achar ruim, não tem nada a ver. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, não tem nada a ver. A questão é, se o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, será que o Flamengo deveria se contentar em receber 27 milhões, 17 milhões a menos? Ah, mas ele joga o Carioca. Sim, pô, mas ele tá no Mundial de Clubes, atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo, pô. Então, nesse caso do esporte, será que o esporte deveria se contentar, no exemplo que é o que tem esse corte desse vídeo, que é só sobre o esporte, esse trecho que você está falando, com 333 mil reais, a imagem do kart é Lucas Lima. Isso não paga um salário de Lucas Lima, pô. Tipo, a folha do esporte no Pernambucano será de 6 milhões de reais, pô. Isso. No brasileiro deve, como isso é o próprio Yuri Romão que já falou. E no brasileiro deve subir 8 milhões e meio a 9 milhões. Pô, ou seja, o piso do esporte, com o time, não esse time que jogou hoje, claro, né? Mas o time principal, quando for jogar, o esporte deverá ter um time de 6 milhões de reais. Ou seja, o campeonato dura 3 meses, são 18 milhões de reais, Fred. E o esporte vai ganhar. E esses 333 mil não são 3 parcelas, não, tá? É uma parcela. Uma única parcela. Tipo, o esporte gasta 18 milhões de salários e volta para jogar esse campeonato 333 mil. Então, assim, tem isso. Enfim, a gente debate isso e isso nunca será sobre o que paga mais. Isso é sobre o que o esporte está jogando e paga tão pouco. Assim. Aí, Som Diversos colocou aqui, né, em tom de provocação, o Sport é 133 vezes menor que o Santos. Ok, vamos dizer que o Sport seja 133 vezes menor que o Santos. Não é, mas vamos dizer que seja.
Mas o Sport não é 26 vezes menor do que o Velo Clube, que acabou de ganhar a A2 do Paulista. Então vamos E como eu sei debater, que esse cara tem o o tema timezinho como... dele, pensa da seguinte forma: o Velo Clube não é maior que o Sport, não. O Velo Clube é maior que todos do Nordeste, tá? Exatamente. Assim, juntos. Pronto. Aí, Todos os clubes, detalhe, os seja 5 pelo menos clubes, honesto e continue com o exemplo que você deu para outros cenários. os 5 clubes do Nordeste que estão na Série A juntos ganham menos para jogar seus estaduais A do Federação que o Cearense Velo fez uma Clube. postagem essa semana que o Campeonato Cearense está com o recorde de investimentos, de cotas, conseguiu dinheiro para o custeio, para as viagens dos times durante a competição, para o VAR na semifinal e na final, e para as cotas, e até premiação para campeão e vice. Isso tudo, o Campeonato Cearense, com recorde, a própria Federação Cearense está dizendo, 5 milhões e meio. 3 milhões e 300 mil reais a menos que o Velo Clube. Exatamente. Né? O Velo Clube recebe mais do Sendo que esse campeonato, o campeonato que tem o Fortaleza, que está na Libertadores, e que tem outro time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Ceará. É isso, tá? E outro vídeo, Cássio, que a gente também convida os torcedores do esporte a assistir, tá? Esse aí não tem um recorte específico para o esporte, tá dentro desse vídeo o ranking dos sócios do Nordeste. E o esporte gera um debate bem interessante, porque o esporte é o. Dentro de. Você vai ter seu critério ali, no critério de Cássio, por exemplo, que entra para a conta de Cássio os sócios gratuitos do Náutico e do América, mas não entram os dependentes do esporte, e Cássio no vídeo explica por quê. O esporte é o 7º do ranking, tá? De sócios ativos, titulares ativos, né? no futebol do Nordeste. E quando você coloca os dependentes, o esporte passa para 54 mil. Com esse número, o esporte seria o 2º do ranking. Isso gerou um debate interessante. Eu até fui vendo, Cássio, no post, torcedores do Fortaleza e do Ceará dizendo que lá existe a modalidade dos dependentes, mas todos os dependentes pagam, tá? Todos os dependentes, eles Aí dá 40 mil, pô. É o que a gente por fala. isso que chega. Porque não é só ser titular que considera, é de ser pagante, ser um sócio ativo. E a gente teve um debate muito legal dentro desse vídeo sobre essa questão, sobre essa necessidade, tá, do esporte começar de fato a mexer nessa caixa preta aí histórica, né? Começar a organizar um pouco esses seus planos de sócio, não só os novos planos de sócio, mas também começar a mexer nesse tabu aí dos dependentes. E eu falei, eu não estou aqui. Eu sou sócio titular do esporte e tenho um dependente. Mas eu acho que deveria ser pago. Eu não acho que deveria ser o mesmo valor que eu pago, mas não acho que é justo e, sobretudo, ajude efetivamente o clube financeiramente, tá? Porque ocupa um lugar no estádio, mas precisa ajudar o clube financeiramente e mais do que isso, você precisa estar alinhado ao que está sendo feito. Se o Bahia, se o Fortaleza, se o Ceará, se o Vitória não trabalham com sócios dependentes gratuitos, você fica muito, muito no passado, tá? Você fica muito no passado quando você mantém essa prática. Então, esses 2 vídeos aí são os nossos convites, tá? Para que você assista no nosso feed ou mais tarde ou em qualquer outro dia. Quem não assistiu, são vídeos muito interessantes, tá? Para quem acompanha o esporte passar a assistir. Agora sim, a gente chega no telecast propriamente dito, na análise do que aconteceu dentro de campo, fora de casa, né? Um sub-20 do esporte. Na verdade, o sub-20 com 2 jogadores que ultrapassam, né, os 20 anos. Na verdade, Dieguinho, que entrou no segundo tempo, vai fazer 21 e a Ju, né, que vai fazer 22 anos. E é um sub-20 formado em quase toda a sua totalidade por garotos de 18 anos, de 19 anos, e até por um garoto de 16 titular, tá? Zé Lucas, 16 anos, e que já havia sobre ele uma expectativa, e nesse jogo vai ser, sem dúvida, um dos temas de debate aqui, tá? Eu quero abrir, antes de passar a palavra para Cássio, destacando o que considero alguns pontos fundamentais.
O primeiro é que assistir essa base do Sport estrear no estadual em 2025 é um trabalho quase do zero. Porque o Sport vinha com a base que a gente já estava meio acostumado nos últimos anos. Mas para essa temporada, justamente nessa transição de temporada, o Sport emprestou jogadores que vinham sendo acionados e a gente já estava mais acostumado a ver, ou até mesmo encerrou o contrato de alguns. Tá? Você poderia ter Fábio Matheus, você poderia ter Pedro Martins, você poderia ter Lucas André, jogadores que a gente já vinha se acostumando e jogaram no profissional já 10, 15, Fábio e Pedro, Fábio certamente mais partidas. Então, não foi uma base que a gente já está acostumado a ver no profissional. Foi realmente a nova base do esporte. Muito do zero. Um time que em quase toda a sua totalidade deveria estar na Copa São Paulo. Tirando os dois jogadores que eu citei, Aju e Dieguinho, que entrou no segundo tempo. Todos os outros poderiam estar na Copa São Paulo, não fosse esse plano do esporte de começar pelo menos as 3 primeiras partidas com esses garotos, tá? O Sport mandou o Sub-17 para a Copa São Paulo, que inclusive fez um papel interessante, bom até na primeira fase, passou na primeira posição do grupo, tá? 2 vitórias e um empate. Eu estava conversando com algumas pessoas ligadas até a base do esporte, sério. O plano para esse Sub-17 lá na Copinha é ser competitivo. Não pode, caso não seja competitivo, deixaria um dano, deixaria uma lacuna, mas não aconteceu isso, tá? O time, mais do que competitivo, o time cumpre a missão de passar em primeiro. E aí, eu gosto muito de ver a base sendo utilizada para jogar o estadual. Gosto muito de ver. Assisto a partida realmente com mais interesse até do que se fosse aquele... Era isso que eu disse. Lembra que eu falei? Vou deixar para falar, comentar na live. Era nesse ponto, só para deixar claro que era isso aí, quando a gente estava falando off ainda. O que me incomoda é a colcha de retalho. Que é, jogador do Sub-20, o reserva que não entra nunca, pega Luciano, que não tá prestando, pega Vini Faria, pega não sei quem, mistura. Aí uns treinam com o treinador, outros treinam com o outro, aí vai Pepa pro jogo, aí perde, aí é vaiado, aí tem briga. O modelo para se usar é esse. É um treinamento à parte, um trabalho à parte, um técnico à parte, um elenco à parte. Esse é o modelo. Você pode até dizer, poxa, vai jogar 2 jogos agora na ilha. Poderia usar Gustavo Maia, que chegou do Náutico? Poderia. Poderia dizer, Gustavo Maia, vamos jogar lá contra o Retrô no final de semana para ganhar o ritmo. Pode acontecer. Mas o cerne tem que ter um trabalho, paralelo. E não aquela coxa de retalhos que você mistura para jogar e nunca dá certo. Você pode não ter gostado, você pode ter gostado. Eu achei bem satisfatória a atuação. Alguns pontos eu gostei, outros não gostei, mas vou deixar a Cássio trazer a visão dele antes de entrar tanto nisso, tá? Mas tem uma linha de jogo, tem uma lógica, tá? Não me incomodou em nada. Em momento algum passou pela minha cabeça, deveria colocar os titulares, isso é muito arriscado. Mesmo, inclusive, a transmissão do gol, eu entendo, porque está transmitindo o jogo, jogando aquela pressão, essa pontuação é muito importante, né, para a Copa do Brasil. Você percebe quem transmite o jogo cria uma pressão natural para a utilização dos titulares. E não fosse, inclusive, essa regra da Copa do Brasil, eu queria ver esses meninos, pelo menos, na primeira fase inteira. Mas, de fato, hoje, todos os clubes do país se tornaram reféns do fato da Copa do Brasil só ter vaga pelos estaduais. Pernambuco tem 3. O Sport precisa de uma das 3 vagas. Não fosse essas vagas, eu iria de peito aberto com esses meninos, tá? Porque eles podem abrir muitos caminhos para essa loucura que é gastar 5 milhões em Zé Wellison, 7 em Gustavo Coutinho, mais de 12 milhões numa negociação com um talento argentino que pode ser concretizado. A gente vai ter um mercado aqui no final dessa parte do esporte, mas o que você sobrevive a esse mercado é colocando novos jogadores como Pedro Lima, que estourou. Agora,
esse regulamento da CBF, né, e algumas outras medidas da CBF para proteger os estaduais, gera isso. Assim, você não seria muita irresponsabilidade colocar em xeque uma Copa do Brasil. Cássio, agora é contigo. Fiz a abertura de alguns pontos aí e tá contigo para analisar desde a decisão de usar a sub-20 até o jogo. Já pode ficar à vontade para estender o seu comentário se você quiser. Fred, nesse tema eu acho que a gente tem uma visão próxima. Inclusive que o Sport vai jogar 3 partidas se não tiver, se ainda existisse algum mecanismo de classificação à Copa do Brasil e possivelmente até a Copa do Nordeste, uma coisa que você não falou, tá? Como teve até a entrevista de Evandro, a Rodrigo Raposo do Cast FC, que, segundo Evandro Carvalho, os estaduais deverão também classificar todas as vagas para a Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste ainda tem as vagas de ranking também, né? E, enfim, sendo a CBF ela dando um poder absurdo aos estaduais em 2025, assim, já o século XXI dando um quarto já, e os estaduais ainda tendo essa força agora através desse mecanismo de vagas, nesse sentido, o Sport não pode, obviamente, nem poderia fazer dessa forma, porque tem que ganhar campeonato, tem que ter um interesse, é isso que forma a torcida. Mas nunca para 9 rodadas, onde 6 se classificam, onde de repente, se você ficar em quarto lugar, você ainda tem no mínimo mando nas quartas de final, você poderia usar uma formação alternativa durante mais tempo. Talvez mais do que os 3 jogos que o Sport divulgou que vai fazer nessa temporada. Essa é uma primeira fase inteira. Por exemplo, eu acho que nas finais, mesmo que fosse assim, nas finais eu jogaria com o time principal. Nos clássicos, valendo alguma coisa com o time principal. Mas na hora que você tivesse qualquer dúvida em relação à competição, sobre, enfim, o que dá para fazer com ela, eu colocaria esse time sub-20, não limitando essas partidas. Eu estou dizendo isso que seria o cenário no qual não é esse de vagas da Copa do Brasil. E isso pressiona o Sport a, obviamente, ter que colocar a partir da 4ª rodada, que vai ser contra o Central, um time bom, um time melhor dizendo, porque ele precisa ter uma campanha de, no mínimo, 3º lugar no Pernambucano. Ser 3º lugar no Pernambucano, pelo regulamento atual, é ser eliminado na semifinal, mas aí o que conta é a campanha da primeira fase. Por exemplo, se tu passa em 6º e cai na semifinal, tu já tá fora da Copa do Brasil. Porque, do outro lado, no mínimo, o cara vai ser 5º, o que terminou na primeira fase. Então tem que ter esse cuidado da fase. Tem que ter esse cuidado da primeira fase. E se o Sport estava perdendo até os 45 do segundo tempo hoje, poderia pressionar um pouco esse trabalho, tá? Porque o Sport já colocou uma vez o sub-20, foi bater lá naquele hexagonal do rebaixamento ali 2020, né? Ali já era tentando implantar isso. Há alguns anos que o Sport vem tentando fazer isso, e dessa vez eu acho que foi de forma mais organizada. Eu achei muito correta, porque não dividiu, tipo, não ficou meio time na Copa São Paulo e meio time no Recife. Foi assim, ó, o time sub-20 é o time do Pernambucano e o da Copa São Paulo é o sub-17. Inclusive, a mesma coisa que o Bahia fez. O GE fez uma matéria essa semana, tem 128 times na Copa São Paulo. O Bahia é o time mais jovem desses 128. É 17 e poucos. E, se eu não me engano, Fred, 10 times têm menos de 18 anos e o Sport é um desses. O time que tá lá na Copa de São Paulo do Sport é um dos mais jovens. O do Bahia é o mais jovem. E o do Sport é um dos mais jovens também. Tá ali entre os 10 mais jovens. Uma média de idade inferior a 18 no campeonato, que é sub-20. Então, o Sport não dividiu as categorias. O sub-17. Eu até tinha feito um post quando teve essa notícia, que era assim: o Sport promoveu 2 categorias de uma vez, né? O sub-17 vai disputar o sub-20. E nessa idade faz muita diferença, esses 3 anos, na questão física, de maturação técnica. Assim, botar um cara de 17 para enfrentar um de 20 no futebol, no nível de competitividade do futebol brasileiro, é muito diferente. Ou seja, essa liderança que o Sport teve na Copa São Paulo realmente é elogiável. E o Sub-20 manteve aqui. O Sub-20 que o Sport, nos últimos anos, Fred, ele vem fazendo até intercâmbio. Nos últimos 2 anos, esse time viajou para o exterior. Esse ano vai para o Japão, em 2025. E é parte desse time que jogou hoje. Porque se esse time fizer um bom papel no Pernambucano, ele não vai continuar na quarta rodada. Porque não dá, porque depois vem o Central, que tem uma folha de 200 mil. Por exemplo, eu já acho até um pouco arriscado, porque o terceiro jogo já vai ser contra o Retrô, na Ilha do Retiro. Já acho até um pouco difícil, tá? Esse time de hoje é o time que vai enfrentar o Retrô, que é um time que tem uma folha de 1 milhão. E o Retrô tá fora da Copa do Nordeste, ou seja, é um Retrô completamente ali no Pernambucano só. E esse jogo vai ser na Ilha do Retiro. O próximo jogo é contra o Decisão e outro contra o Retrô. Eu já acharia, não, melhor dizendo, eu já acho um pouco difícil. Mas
Não, mas o que está parecendo é que o Sport vai ter convicção para que esse time jogue com o Retrô, independentemente disso. Assim, não sei se até se bota 1 ou 2 jogadores para dar um pouco, encorpar um pouco do domingo, mas até o momento não é o que se fala. É que esse time sub-20 vai pegar o Retrô, e o Retrô tendo uma capacidade técnica melhor do que o Sport. Mesmo o jogo sendo na Ilha do Retiro. Quando o Sport estava perdendo até os 45 do segundo tempo, eu fiquei com a impressão que isso poderia acontecer. A rede social é um termômetro muito grande assim para isso, né? Obviamente não é a massa da torcida toda, mas é um termômetro interessante. César não presta, esse jogador não presta, vou tentar não criticar o jogo, vou me esforçar para não criticar esse time, não sei o que e tal. Mas o Sport não fazia uma partida horrorosa. Eu acho que César demorou para mexer no time. O Sport teve um gol ali aos 19 e vai mexer lá na reta final do jogo. Eu acho que César demorou para mexer o time. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava o seguinte: ele não tá acionando do banco um cara que custou R$1 milhão e que tá se inteirando do futebol brasileiro. Se ele puxar alguém do banco, era puxar alguém com menos experiência do que o time que já era inexperiente em campo. Pô. Pensa da seguinte forma: de repente, imagino eu, o Sport não utilizou, César Lucena, melhor dizendo, foi ele que foi o treinador, talvez ele não tenha utilizado o banco, porque o banco era verde num nível assim, muito grande. Mas no fim das contas foi o banco que salvou ele, né? Porque ele faz a alteração aos 42 minutos, com o Riquelme, o atacante, e com o Filipinho, camisa 70 lateral, e aí 3 minutos depois, um menino que eu estou deduzindo que é o primeiro jogo dele como profissional. Ficou muito fácil de saber que ele está estreando como profissional, basta ser careca nesse jogo. Você pega a foto do Sport, quem fosse careca, estava estreando como profissional. E esse menino estava careca, então estou deduzindo dessa forma. Porque foi o trote, né? Na verdade, a galera tirou um pedaço de cabelo, mas antes do jogo não precisava ficar daquele jeito ridículo. Todo mundo raspou a cabeça. Quem era careca nesse jogo não era por opção, não. Era por estar estreando profissionalmente. Então, sendo o caso de Filipinho, com 3 minutos, ele já marca um gol como profissional, um gol muito bonito. O primeiro gol do Sport no ano. E, mais do que a campanha, Fred, do Sport no Pernambucano, para mim, o que importou é que esse gol, ele distensionou um possível debate sobre a escolha de botar ou não colocar o sub-20. E ainda mais num dia onde os rivais jogaram e todo mundo empatou em 1-1. O Santa com o time principal fora de casa, já bem alterado em relação ao da estreia, a gente vai debater também aqui mais para frente, e o Náutico com o time principal, o Náutico com uma pré-temporada que estava desde 20 de novembro. Assim, até para esse time, César Lucena, ele deu entrevista, Fred, o Sport e o Náutico, que jogaram hoje, eles começaram pré-temporada quase ao mesmo tempo. O Náutico em 20 de dezembro e o Sport no dia 17. Esse time. Só que o Náutico é 20 de dezembro, tirando o Paulo Sérgio, não pode jogar, com o time principal. Com reforços para a temporada. Desse do Sport, 17 de dezembro, é tipo, Pepa tá de férias, César Lucena tá lá treinando o time júnior. O time júnior do Sport. Então, eu acho que foi muito importante o resultado. Primeiro, porque o Afogados mereceu abrir o placar. O primeiro tempo foi equilibrado e para o Sport era melhor ser equilibrado, jogando fora de casa, uma estreia, um jogo você sendo sub-20, mas jogando nível de profissional. Então, nivelar um pouco por baixo, o Sport até fez um pouco isso no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Afogados começou muito melhor. Abre 1-0, o Rodrigo, o atacante ali, se antecipando a Marcelo Aju, que é como você falou, era um dos poucos que não eram estreante, tanto que tinha cabelo, assim, mas embora seja muito jovem ainda. E César demorou a mexer. O Afogados mereceu abrir o placar, mas depois disso não fez muito para ampliar. Ele teve uma chance que foi uma saída meio atabalhoada do goleiro Davi do Sport, que fez uma boa partida, mas acho que ele saiu muito afobado, viu que estava fora da área, ele toca de cabeça, eu estava quase achando que ele ia tocar com a mão fora da área, mas tirando aquilo, depois que faz 1-0, o Afogados acabou não tendo tantas oportunidades. Mas o Sport também não criou tanto assim, até que na reta final começa a melhorar e César Lucena faz as 2 mexidas. E quando arranca esse gol, porque não é um gol de jogada trabalhada, é um gol muito individual. O cara recebe na bola esquerda, puxa e bate no ângulo do goleiro do Afogados. Dali para frente, e o jogo acho que foi até os 51, o Sport empata aos 45, aqueles 6 minutos depois, aí foram 6 minutos de jogadas trabalhadas. Porque aí o Sport começou a chegar na área do Afogados, era tocando, logo com 2 minutos depois, quase virou o placar, a jogada muito bonita de Ramon, acertou o travessão. Na última jogada, na bola da área, o atacante ajeita de peito, acho que o Wagner chega ali e em vez de bater Wagner de primeira... ajeita e Riquelme... Não, Wagner ajeita e Riquelme desperdiça.
Em vez de bater de primeira, aquela coisa, mas tentou talvez, enfim, dominar a bola para depois bater. Mas foram duas oportunidades que o Afogados não teve depois que faz 1-0. Então a reta final de jogo do Sport eu considerei boa. O resultado, naturalmente, interessante para o Sub-20 e que dá, inclusive, até uma projeção, porque o Sport vai jogar muito, muito cedo, tá? O Sport já joga terça-feira. O Sport já volta a campo, vai abrir a rodada pernambucana, a primeira rodada vai acabar no domingo, e na terça-feira o Sport abre a segunda, já abre a segunda rodada na Ilha do Retiro, tendo a questão do check-in. Tomara que o Sport dê uma boa carga de check-in, porque sendo sub-20, assim, você tem que ter muita boa vontade para ver o jogo, né? Assim, dessa forma. E eu acho que esse 1-1 traz um pouco de torcida para esse jogo, tá? Eu acho que é bem. Eu queria ir pro jogo, Cássio. Eu acho que eu não vou porque a gente vai fazer a live do sorteio da Copa do Brasil, que é imediatamente antes do jogo. Não fosse de 8 da noite. O jogo é de que horas? O sorteio é às 7 e o jogo às 8. Não, então lascou. O sorteio mudou. O sorteio foi para 8 horas. Então acho que a gente não vai fazer a live do sorteio, né? Ficou difícil. Aí eu passei pro jogo. E a gente comenta o sorteio depois no programa. O detalhe é que o sorteio, Minhoca já antecipou que os dois postos estão quase prontos. Por exemplo, o Sport e Vitória pelas regras, Minhoca já colocou. Assim, o Bahia está no grupo do Náutico. O outro grupo nós tem Sport, Vitória e Sampaio, ou é Sport, Vitória e Moto. E eu que assim, Minhoca, a grande dúvida, na verdade, é para qual grupo vai Ceará e Fortaleza. É só isso, basicamente. Não tem muita mistério, não. Mas, enfim, tomara que dê um bom público, tá, Fred? Porque acho que, primeiro, achei um bom comprometimento do time na partida lá no Vianão, lá em Afogados da Engazeiro. Para quem não conhece, é uma cidade no sertão. Terra de Anne Marques, medalhista olímpica em Londres, 2012, pentatleta. Fica a 386 quilômetros do Recife, é sertão mesmo. Com esse resultado, da forma como consegue no fim, não é grande público, não é isso que eu tô falando, um grande público, não é encher ele do Retiro, não é isso não. Mas não jogar como se fosse um jogo de base. É entender que é um jogo que o 10 mil pessoas, eu acho que esse jogo leva 10 mil pessoas. Não, eu acho que só leva. Eu acho que só leva se não tiver aquele negócio do check-in que foi do Sport botando uma carga mínima do check-in. Né? Isso. Se for aquele mesmo negócio ali, não vai funcionar, não. Se o torcedor do check-in tiver direito a uma carga realmente boa do check-in, vai dar um público. Inclusive, até o que agora é vice-presidente do Sport, Fred, ele tinha falado que o Sport tinha conseguido subir a capacidade da ilha. Ele estava com o documento naquele dia, talvez eu não tenha encontrado. Eu entro todos os dias no site do Bombeiro para checar, para ver como é que os laudos de náutico do Sport, para ver a capacidade. O atual do Sport no site dos Bombeiros continua sendo 26.345. E eu acho que ainda vão fazer um novo, porque o Sport fazendo obras, né? Os degraus estão sendo dobrados, estão colocando corrimão, coisa que tem reclamado. Então, em breve, o Sport vai finalmente subir a capacidade para 33 mil. E, nesse caso, a capacidade do check-in vai aumentar também bastante, né? Em breve vai ter um limite para o check-in. Cássio, sobre o jogo, né? Eu concordei com o que você falou e a gente vai analisar individualmente cada jogador, então eu vou guardar mais minhas análises para quando a gente entrar no famoso campinho aqui do 45 minutos. Mas eu vou comentar essa questão das substituições de César, porque eu até tuitei isso, assim, veja só. Diferentemente do profissional que eu assisto. Ano passado eu assisti todos os jogos, menos o do Vila Nova, que eu não consegui assistir, né? Teve muita dificuldade de internet para assistir o jogo do Vila Nova. Eu estava no interior da Paraíba, num lugar sem a menor condição. Vi só minutos assim do jogo. Considero que eu tenho base absoluta para fazer qualquer análise do profissional. Dessa garotada, eu não sou como o JP, por exemplo, João Pedro Pereira, que está aqui com a gente, né, que acompanha. Essa é uma outra característica da gente. A gente jamais ficaria fazendo migué aqui de que. Isso, eu não conheço, não tenho lastro para dizer, pô, César errou na escalação, César demorou. A sensação que eu tenho, como você tem, é que César demorou a mexer. Né? Por dois motivos. Por alguns desempenhos que estavam claramente abaixo na frente. Isso. E aí, o que me surpreendeu pela qualidade, pelo menos demonstrada nesse jogo, de quem entrou. O Ramon que entrou, parecia um nível acima, né? Quando ele cortava para dentro ali. Porque o de Felipe é um chute de muita felicidade, né? O outro, o Ramon, foi o cara que jogou mais, ele teve mais
ações. Por exemplo, três grandes cortes. Então, é melhor de avaliar. Porque o outro cara acertou um chutaço. Mas aquilo ali não vai... Tipo, aqui não vai dizer, não sei se o cara é muito habilidoso, se o cara tem físico, se o cara aguenta e tal. Ele é no mínimo um cara de estrela. Você pode dizer, teve estrela. Isso. Agora, de Ramon, de ações... Bem, né? Mas Ramon realmente é um jogador que teve... Quando ele foi acionado, realmente o Sport conseguiu evoluir. E o lance do travessão, assim, merecia demais o gol ali, porra. Assim, merecia demais. É. Vamos então, Cássio, para análise dos jogadores, tá? Só confirmando, o nosso diretor vai fazer aqui quando a gente analisar, o diretor traz a avaliação de cada um. Inclusive, eu já vou levar aqui a gente para o campinho, tá? E a bolinha da avaliação, né? Que traz as mesmas cores do ano passado. Hans Donner mudou o campinho, foi? Foi. Teve uma pequena alteração aí no campinho para ficar parecendo Premier League. Toda vez muda o template de uma temporada para outra. Exatamente. Esse é um dos motivos. E o outro é aumentar um pouquinho a visibilidade dos nomes, né? Era muito pequenininho. E aí pode levar a bolinha no tamanho que ela tá mesmo, tá? Não precisa mexer, nem ampliar, nem reduzir. Do jeito que tá, ela já tá com uma visibilidade boa, tá? Então, Cássio, a gente vai analisar todos os jogadores, né? Mesma coisa como se fossem os profissionais. Talvez um pouquinho café com leite aqui ou ali. Vamos ver que linha a gente segue, né? Até porque também é o primeiro jogo do ano. Mas vamos começar pelo goleiro, Davi, que fez... Gostei. Eu achei que ele fez uma lambança, mas acho que ele foi... Que foi a que eu já falei, da cabeçada. Aquela quase... Eu achei quase lambança no fim. Mas eu achei que foi lambança porque ele errou o tempo da bola. Ele pensou que estava dentro da área, quando viu que estava fora... Enfim, mas é um lance. Eu acho que ele foi um dos melhores do Sport, por exemplo. Já adiantando aqui. Acho que... Embora ele tenha tido trabalho, basicamente até o Afogados abriu o placar. Depois, menos trabalho. Mas você avalia ele como muito bem ou como bem, Cássio? Não, bem. Bem, né? Também, a minha avaliação também vai ser, né, de bem para Davi. Fez uma grande defesa e depois teve logo na sequência teve um chute também muito perigoso que ele conseguiu intervir muito bem, segurou, encaixou e dessa forma ele fica com essa avaliação aí. Como jogou bem Davi. E aí é importante entender o seguinte, né? Quando a gente avalia jogadores do time sub-20, acho que existem dois tipos de análise. A análise dentro do que foi o jogo, como a gente vai fazer aqui, e a análise de projeção desse jogador para ser utilizado no principal, tal. Então, assim, não é para pular etapas, por exemplo, Davi foi bem, já pode dizer que Davi... Não é nada disso. Ele foi bem nesse jogo, ele mostrou segurança nesse jogo e por isso ele traz uma avaliação positiva. Cássio, o segundo nome é um dos nomes mais esperados para essa avaliação. O único jogador que não teria idade para a Copa São Paulo, né, que é a Ju. O único que não estava no elenco da Copa São Paulo. Parece até que a gente está falando de alguém muito mais experiente, mas na verdade não, né? Vai fazer 22 anos. É um jogador que era muito promissor, daquela ótima geração que perdeu nas quartas de final da Copa São Paulo para o Goiás, jogando muito mais que o Goiás. Nossa senhora, aquele jogo ali jogo ali foi um absurdo o Sport não ter feito um gol daquele jogo assim. Exatamente. Matelou o Goiás foi muito copeiro, porque ali o Sport foi um dos grandes times. O Sport foi um dos grandes times daquela Copa São Paulo. Eliminou grandes equipes e acabou caindo. Eu acho que tirou Cruzeiro e Corinthians naquela campanha. Exatamente, acho que foi Cruzeiro e Corinthians, eliminou Cruzeiro e Corinthians e caiu para o Goiás. E é aquela geração, né? A Ju, Fábio, Pedro Martins, que é justamente a que zerou. Só que a Ju acabou indo por um caminho mais longo, né? Tentou sair do clube acionando justiça, não tinha razão, perdeu espaço, foi emprestado para a Série A2 e há muita expectativa sobre ele. Acho até exagerada parte da expectativa. Queria a tua avaliação sobre a Ju nesse jogo, tá? Ele comete uma falha, que é no gol de Rodrigo. Ele comete duas. Ele entrega uma jogada anterior que resulta numa bola essa foi fatal. Assim, não chega nem a ser falha, porque a falha é um erro técnico ali.
Ali ele perdeu a jogada, diferente a do lance do gol, né? Que falha, você dominou errado, cara. Ali simplesmente cruzou e o atacante. O jogador se antecipou na frente dele. Isso, Então, assim, ele não conseguiu fazer isso. Isso não é uma falha, isso é simplesmente um lance de jogo, ele perdeu o lance de jogo. E acabou sendo decisivo. Mas ele fazia uma boa partida, tá? Inclusive naquela característica dele, de pegar a bola e de conseguir carregar a bola, de ter uma boa visão de jogo na distribuição. Eu tô pensando, desde que eu dei a nota do goleiro Davi, eu tô pensando até agora o tanto que eu pesaria a ação dele no gol, porque eu gostei da partida de Aju. Eu acho que a Ju teve um erro grave antes do gol, que é uma saída completamente errada, que gera. Mas assim, é um erro grave. Veja, erro grave, tu vai puxar. Esse não gerou. Achou do gol pior. Mas assim, perceba que ele é um cara que é acionado. É aquele negócio, o cara que é acionado 5 vezes no jogo e não erra, beleza, o cara não errou nada. Pô, imagine tu receber bola o jogo inteiro. Mas esse errou, Cássio. O lance que você está falando foi dentro da grande área. Ele errou um passe então, dentro da grande área. Você pesa. Porque o outro marcou impedimento no passe. Então não valia, né, Fred? Mas enfim. Não valia, não. Não é quando ele. Veja só, a bola tá nos pés dele, ele dá o atacante. Quando o atacante faz o passe pro meio, que o jogador tá na cara do goleiro, é que há o impedimento. Mas a finalização. Então é melhor você dar nota, porque eu disse que eu tô pesando. Até agora eu não, pra mim razoável. Pra mim razoável. É que eu tava falando. Eu achei que foi bem e eu tava pesando a nota, mas eu aceito o razoável. Mas pra mim é um razoável mais perto de uma boa partida, porque eu acho que a bola passa muito por ele. A bola passa muito por ele e quando dele para frente ele não manda a bola quadrada, não. A bola chega melhor. Eu acho que é por aí também. Eu até aceitaria também se você considerar uma boa partida dele, mas como teve uma falha grave, não, amarelo, pouco não resulta. E o gol queiro por exemplo, aqui o Arthur Henrique fala, a Ju deveria ser volante. Eu acho que em algum momento, talvez assim, pela necessidade desse time, ele pode estar sendo zagueiro, mas assim, ele tem um mau perfil que funcionaria como volante também. Eu também acho isso. E não acho que fez uma partida também, assim, fenomenal, não, mas porque o que acontece muito que a Ju chama a atenção é que ele chega muito bem, ele conduz muito bem a bola, ele se apresenta na frente, ele é parte ali daquela pressão final, tá? Felipe, outro zagueiro, eu fico como razoável também, uma partida mais discreta. A Ju chama muito mais atenção do que Felipe. A Ju chama muito mais atenção. Veja, os dois são razoáveis. É isso que a gente tá falando aqui. A gente não tá falando de café com leite, do jeito que você falou. Se bem que tu disse para alguns vão ter café com leite, na verdade, né? Mas assim, sem ter café com leite. Esse tá sendo amarelo porque é discreto. O outro tá sendo amarelo porque errou. Via a diferença? O outro é a saída de jogo do time. O outro é discreto porque é discreto. Assim, porque não tem tantas ações. Enquanto o outro pega todas as bolas. Ou seja, são dois amarelos aí. Eu aceito os dois amarelos, né? mas são amarelos diferentes. Um pela descrição e o outro sendo penalizado por um erro. Vamos abrir para o chat. O chat vai. Eu sei que o chat vai colocar que a Ju foi bem, porque a Ju ele tem um alcance e um fã-clube grande nas redes sociais. Mas a gente não está duvidando, não. Vamos abrir. Não, exatamente. A gente não mas eu já queria ouvir. Vamos ouvir, pelo menos sobre a Ju, a visão, Cássio, do chat, porque a gente amplia um pouco o nosso debate, né? Então, pode colocar razoável para Felipe e criar uma enquete aí no chat se vocês consideram que a partida de Aju foi boa ou se a Aju jogou bem ou teve uma atuação razoável, tá? Então, Alan, nosso diretor pode ir colocando aí eu já coloquei aqui a avaliação em Felipe, enquanto isso, pode criar o chat, tá? Neto, lateral direito, Cássio. Pô, melhor do que o esquerdo. Não, se bem que o Rafinha jogou bem. Então, para mim é amarelo, pra também. Mim também é razoável. Eu também achei razoável. Que para mim é a marca principal do time, inclusive, tá? Não vai ter muito vermelho, não, viu? Vou logo dizer aqui, não vai. Vai, com certeza. Eu não disse que não vai ter, não. Você escutou o que eu falei. Não vai ter muito vermelho. Não vai ter muito vermelho, não. Teremos. Um vermelho tem. Talvez alguns laranjas, tá? Vamos pro outro lateral, Rafinha, tá?
que teve um bom momento no jogo. Eu gostei de Rafinha. Tá vendo que ele foi substituído, essa substituição é aos 42 do segundo tempo. Tá? Eu achei só razoável. Eu até vi alguns elogios dele na transmissão da partida, mas eu achei só razoável. Errou muito cruzamento. Ele aparecia bem, mas eu acho que errava muito cruzamento. Aí você vai me fazer lembrar de Filipinho, daqueles jogadores e tal, que se você sempre elogiou esse perfil de jogador. Mas me chama a atenção você trazer agora que não... Mas eu não entendi, por exemplo, eu vi a transmissão, todo mundo viu a mesma transmissão, eu não entendi o elogio na transmissão, o destaque a Rafinha. Naquele momento, sequer Rafinha era o destaque. O destaque era Zé Lucas desde o começo ali do jogo, né? Para mim, razoável. Não sei se você vai para Verdinho, para atuação boa, para mim. Pode ser razoável. Razoável de Rafinha. Tá? E eu estico o razoável para Adriel, o outro volante que compôs ali com o Zé Lucas. Eu acho que foi mais um aí, com uma atuação ok, né? Dentro do esperado. Vamos de amarelo para Adriel também, né, Cássio? Amarelo quase verde, viu? Só para ser justo, assim, porque a gente tá, como não tem o tom, sempre ressalvando assim, que nem todos os amarelos não são iguais. Para mim, amarelo. Para mim, Adriel, amarelo. Amarelo. Eu não iria além do amarelo, não. Eu não sei se eu tô sendo um pouco duro, mas eu vou começar. Eu acho que tá, mas eu não tô. Mas eu realmente tô de boa aqui, que eu não tô nem querendo discutir. Mas eu acho que tá. Já que você tá fazendo uma auto-pergunta aí, eu tô respondendo. Mas eu acho que assim, detalhe, viu, Cássio? Dos 6 que a gente analisou até aqui, os 5 que a gente deu razoável, se eu tivesse que mudar uma nota era de Aju. Que eu poderia levar, desconsiderar os erros, perdoar os erros, que para mim foram 2 erros, um grave, que não é o do gol, e um chato, que é o cara se antecipar na frente dele pro gol, mas bola muito rápida, tá? Eu acho que fora isso a Ju foi bem, tá? Mas aqui a gente chega num destaque, Cássio. Um destaque técnico, um destaque de volume de jogo, de posicionamento. É impressionante como o Zé Lucas está onde a bola está. Ele acompanha as ações da partida. E aí, Cássio? É o de 16 anos, né? Exatamente. Tem 16 anos. E não raspou o cabelo, né? Apesar de ser a estreia dele no profissional. Veja, deveria ter raspado, viu? Mas porque o cabelo dele já é maior. Ou seja, já não fechou com o grupo, não? Não é bom de grupo? Mas o que é que aconteceu? Não, mas parece que ele raspou a sobrancelha, fez um acordo. Porque assim, o cara que tem um cabelo maior, o cara cuida mais do cabelo. É uma dor raspar o cabelo, né? Aí ele trocou pelas sobrancelhas e fizeram um acordo. O Arthur Henrique tá até confirmando aqui no chat isso. Porque, pô, o cara já deixou crescer, já tá um cabelo, porra, massa, aí o cara vai raspar. Mas muito bem o menino, né, Cássio? Destaque, acho que o jogo todo, assim. Jogo todo, Agora, engraçado da base, o Sport, mas esse não era um nome muito... Tipo, tem um menino na base, chamado Zé Lucas, que vai explodir, assim. É simplesmente meio que aparece, assim, e chega com um nível de futebol desse. É interessante, viu? E já tinha uma expectativa, né, sobre ele, mas... Pô, cara, estrear no profissional, naquele gramadinho pesado, duro, tá? De Afogados. Eu acho que rendeu muito, muito bem. E, repito, não vamos ficar aqui forçando pular etapas. Tá? Não vamos ficar aqui forçando pular etapas. O Sport não tem um volante hoje no elenco principal. Já a turma vai dizer que é ele e Fabrício. Calma, não é ele e Fabrício. O Sport tem que contratar 4 volantes. Tá? Não precisa nem pensar em Zé Lucas jogar esse ano. Se ele jogar, é porque vai ter aproveitado essas 3 partidas ou eventuais 4, 5 chances que ele possa ter depois dentro do Pernambucano. Ele vai ter que se mostrar realmente muito, muito pronto. Detalhe, tá? O jogo da Copa do Nordeste está muito perto. Está muito perto. Como o Sport sequer tem volante, não seria um total absurdo imaginar o garoto jogando aí na estreia do Pernambucano, da Copa do Nordeste. Faltam 11 dias. E não tem, repito,
volante no time. Fabrício Domingues é o mais Isso é perto até de importante, volante. porque a rodada de abertura da Copa do Nordeste, ela é antes do quarto jogo do Pernambucano. O quarto jogo do Isso. Pernambucano é 26 de janeiro. Essa rodada da Copa do Nordeste, que o Sport não vai jogar com o Sub-20, o Sport tem que jogar com o time principal, ela é dia 21, 22. Então, quando a gente fala que o Sport principal vai jogar, é dentro do Pernambucano, que é dia 26, mas a tendência é que esse time estreie antes, estreie no dia 21 ou 22. Mas sem adversário, né? Precisa do sorteio. Mas eu não faço. Não, acho que é muito cedo, Fred. Deixa ele jogando sub-20. Desculpa, deixa Mas ele veja só, jogando se esse não tiver, sub-20. veja só, é porque talvez não tenha. Não tem. Não tem. Luciano tá indo embora. Não tem, não tem, não tem. Vai Aí, botar aí, zagueiro, vai aí, botar é, lateral, vai. aí, veja, na verdade não tem e não vai ter, porque não dá para chegar um cara Não é e isso que eu daqui tô a 10 dias o dizendo? cara já se titular como cabeça de área. Então, assim, É. nesse ponto a direção falhou Aí razoavelmente. você, aí você tem que considerar a Ju de volante, e você tem que considerar Castan de volante, se Castan ficar. Você tem que considerar alguma coisa desse tipo, né? Cariús de volante, não sei o que vai ser Irmão, com feito. todo respeito, é melhor contar nada. De repente ativa outro gatilho com Castan, aí fica. É melhor não. Deixa. Não, mas ele deve estar indo pro Criciúma, né? E JP até fala aqui, tá? JP tá aqui no chat, a gente citou ele ainda há pouco, né? Ele tá aqui no chat, ele deu duas palavras aqui sobre Zé Lucas, né? Três, na verdade. A gente vai trazer as três. Vamos pela ordem para poder. A primeira que ele trouxe é Zé Lucas é muito especial. Está no esporte desde muito criança no futsal, muito acima da média em tudo, tá? E JP traz um complemento. Me impressionei com ele desde o meu primeiro dia no esporte. E JP fecha com uma conclusão muito direta e não tem segredo. Se jogar, vai vender um pouco do que foi, né, Pedro Lima. Algumas pessoas falaram que Pedro Lima foi igual, Pedro Lima já vinha com destaque, né, na seleção de base, então já tinha uma expectativa maior em torno dele. Cara, se a gente fica com avaliação de muito bem ou de bem para Zé Bem, Lucas, bem também, né? O muito bem é pela idade, tá? Diretor, eu posso ficar colocando, tá? Tá muito na minha mão aqui para você ficar tranquilo. Eu fico trabalhando aqui com as avaliações. E depois eu vou fazer um ajuste das cores. Na verdade, eu vou mexer nesse douradinho aí do esporte, porque acabou que esse douradinho do esporte tá tirando um pouquinho da visibilidade, né, tá, das cores, mas a gente ajeita para o próximo programa, tá? Pronto, Cássio. Chegou em um jogador agora que eu trago minha primeira análise mais negativa. Thales, tá? Meia, que atuou ali no primeiro tempo. Eu acho que ele foi abaixo. Esse eu achei abaixo. Eu achei que ele não conectou com as jogadas que o time esboçava a criar. eu acho que o primeiro tempo do esporte foi mais estudado. Eu acho que não passa talvez por esse desempenho dele, mas também por uma estreia de um time todo sendo mais precavido, que é o que eu considero como natural. Tipo, os caras não estavam jogando Pernambucano sub-20, os caras estavam jogando um nível de cobrança muito maior, de desafio técnico muito maior. Eu acho natural o primeiro tempo mais comedido, obviamente ele sendo o principal responsável pela criação, acaba sendo o cara mais sacrificado com essa visão também. Então fica abaixo, né, Cássio? Laranja. Laranja aqui para Então Thales. abaixo era quanto? Era vermelho ou Não, laranja? laranja. Vamos com o Jefinho, vamos pro trio de ataque, né, que começou o jogo. Jefinho, ponta esquerda. Gostei. É, De razoável para bem. para mim é de razoável para razoável. Então é isso. Eu Mas como eu ficaria falei com razoável ele. para bem, então É. então tá razoável. Mikael, Cássio. O gol começa perdendo a bola lá na frente. Mas eu gostei. Eu gostei, mas faltou um polimento muito grande para ele nas jogadas. Faltou para Jefinho também. Mas Que, assim, inclusive, para mim, veja, é o que mais faltou no time, é o polimento da jogada ofensiva. para mim, Jeff jogou melhor. Por exemplo, eu tô achando que do jeito que tá falando, tá parecendo que foi diferente. Eu achei Mikael um pouco melhor. Pronto, essa é uma pergunta pro chat. Quem jogou melhor, Jeff ou Mikael?
Pronto. Pode fazer também. Deixa eu ver até como é que tá o resultado da outra, tá? De Mas a outra Marcelo nem Aju. precisava, porque a outra não tinha dúvida. Mas é Eu pra acho. sentir o chat. Mas essa 63-37, tá, Cássio? Pra jogou bem, eu sabia. Mas a Ju goza de muito prestígio, né, na bolha das redes sociais. Mas vamos colocar Jefinho ou Mikael, quem foi melhor, tá? Vamos colocar aí. Mas e os nessa dois como dúvida, amarelo por enquanto, né? isso, né? Eles ficam como amarelo. E eu acho que até nem saem, mesmo tendo um para melhor ou para pior, acho que os dois ficam como amarelo. E aí, Cássio, a gente chega para mim no pior jogador do Sport em campo. Foi. Enzo Wagner foi assim. Perdeu. Ele teve a oportunidade, mas realmente não. Dificuldade enorme com a bola, pô. Acho até que às vezes aparecia bem, parecia que ia construir a jogada, Eu não mas acredito que ele tenha essa dificuldade com a bola, não, tá? Não tem muito indício que ele tenha essa dificuldade com a bola, não. Mas teve hoje hoje. teve. Exatamente. Hoje teve. Inclusive tem um relato, sabe, Cássio? O Sport fez E ele é um cara um que tá jogo nessas treino. viagens internacionais do sub-20 do esporte. Ele É. é um jogador que Ele fez um vem tendo. amistoso, Cássio. O Sport jogou contra o principal, né? Durante essa semana. Teve um treininho. Esse time aí contra o time de Pepa. E os relatos é que ele foi bem nesse treino. Foi 2-2 o jogo contra o profissional. E o relato é que ele foi bem em campo, tá? Que ele jogou bem. Mas hoje, para mim, foi muito, mas muito abaixo do padrão do time, assim. Eu fiquei incomodado com a permanência dele longa em campo. Tá? Para mim, a melhor bola dele no jogo é a última. É aquele ajeita para Riquelme que já tinha entrado, tá? Para Riquelme finalizar e Riquelme acaba com muita perna ali e não consegue fazer a finalização. Mas para mim é vermelho, cara. Não sei se você alivia ali pro laranja, mas pra mim ele jogou muito mal. Acho que foi uma partida ruim. Não é café com leite, não. É importante que não seja café com leite. Agora a gente vai, Cássio, para os reservas. O primeiro a entrar foi Dieguinho. E eu gostei da entrada. Ele entrou de meia ali, né? Não jogou como centroavante, que foi como ele foi utilizado. Para mim é amarelo. Sosso, tá? Eu acho que ele é o começo de uma dinâmica melhor do time, tá? Mas como você já aceitou o acordo por alguns amarelos, eu daria jogou bem para ele, tá? Mas aceito o amarelo, mas eu acho que ele foi. Quando eu falei que o banco, para mim, o banco começa. Eu acho que tem outros verdes aí para distribuir. Eu acho que ficaria como se estivesse no mesmo nível e não foi no mesmo nível. Mas eu gostei. Eu acho que ele é um dos que já tem, até por ter jogado no nível maior do que o de hoje. Tá? Inclusive, surpreendeu ele começar no banco, né? Porque é um cara que jogou a Série B, de repente, tipo, o cara estava sendo acionado para jogar a Série B, de repente começa o Pernambucano com um time sub-20 e o cara não é titular, chamou até atenção. E quando entrou no lugar de Thales e não no lugar de Enzo. Wagner que estava muito mal assim. É um que essas coisas que a gente se irrita com o César. Mas eu acho que o César fez um trabalho ok para essa composição, tá? E aí, Cássio, a gente tem o bloco, né, que transforma o jogo ali de forma mais efetiva. Filipinho com um gol e Ramon com a mudança de vigor. Olha, para mim, os dois são muito bem. Um, porque o cara jogou 3 minutos e fez um golaço. E o outro, porque, assim, toda vez que pegou a bola, conseguiu produzir alguma coisa. Inclusive, acho que a gente pode até mostrar o gol de Filipinho. Se já tiver na agulha aí, pode. O diretor está no Twitter do Sport, a gente pode botar na tela. O Sport que filmou o gol para colocar o gol de Filipinho para quem não assistiu, enfim. Ou se assistiu, rever o gol, para deixar registrado que realmente foi um bonito gol. Aí. Foi um golaço. Vamos ver aí. Recebe ele na ponta esquerda, bate. A velha paletinha, né, Cássio? Magrão pegava nunca no treino uma bola dessa. E ele de noite? Era gol como foi. Era gol como foi. Belo gol, belo gol, belo gol. E merecido o gol, tá? O Sport não fez uma grande partida, não. Era merecido naquela faixa de jogo, como eu falei aqui. Não, mas a derrota estava acima da conta.
Pela reta final do jogo do Sport. Assim, o primeiro tempo foi nivelado por baixo e o Sport e o começo do segundo tempo, o Afogados foi melhor que o Sport. O Sport voltou mal no segundo tempo. Mas quando toma um gol, acordou. Poderia ter sido o contrário, né? Poderia ter sentido bastante o time muito jovem, mas acabou não sendo isso. Cássio, a gente agora elege o melhor em campo, tá? A gente pode escolher, obviamente, fazer o pódio, mas a gente tem uma marcação para o melhor em campo, que para mim é Ramon. Tá? Eu acho que é Ramon todo o também. elogio a Zé Lucas, para mim a entrada de Ramon foi assim, foi o cara que destoou tecnicamente dos demais, assim. Pouco tempo em campo, mas numa entrega assim, todas as vezes que ele recebeu a bola, algo aconteceu. Quando ele recebia mais atrás, distribuía bem a jogada. Quando ele recebia pela direita, ele cortava para a esquerda. É o que eu falei, assim. é o que eu falei de Filipinho, por exemplo. É o que eu disse, o cara, um teve a estrela, teve a felicidade do chute, mas o outro teve as ações ofensivas todas assim, ou quase todas produtivas. Rápido, incisivo, partindo para cima. Foi. Eu também concordo, né? A gente, não sei se você estava tentando me convencer, não, porque não estava precisando, não. Eu acho que foi uma grande atuação. Se fosse montar um pódio, Cássio, acho que Filipinho e Zé Lucas Isso. fechariam esse pódio, né? E o nosso invicto, César Lucena, como lembraram aqui no chat. Invicto. Faltou a avaliação de Riquelme. Riquelme é quase sem nota. Olha, para mim é sem nota. Filipinho, veja, se Filipinho não faz o gol, seria sem nota também. Agora, Riquelme teve uma chancezinha, viu, para fazer o gol ali, mas eu acho que é sem nota. Aquilo não disse o cara. Eu vou deixar sem nota. Filipinho, é aquela coisa, o Filipinho teve a estrela. Se ele não faz o gol, é sem nota também, pô. Entraram muito no fim. Muito no fim. Professor César Lucena, que desaprendeu a perder jogos. Ganhou os 2 que entrou ano passado. Na série B. Eu acho que eu entendo, como eu já falei aqui no primeiro comentário, eu acho que eu entendo por que ele demorou. Talvez mas demorou. Demorou. Vendo um jogo que está perdendo, você tem todas as alterações para fazer, quase todas as alterações para fazer, assim, e segurar tanto, sei não. Mas sua avaliação para ele? Mudou, razoável, bem razoável. Qual seria a sua avaliação para ele? Entre razoável e bem. Essa eu já deixo pro chat, essa eu prefiro que o chat escolha. Tá, vamos deixar pro chat. Vamos ver o que é que como o chat se posicionou em relação a Mikael ou Jefinho, tá? Jefinho foi apontado que jogou melhor do que Mikael, 73-27, tá? E agora vamos fazer para avaliação de César Lucena, se César Lucena fica como razoável ou bem, tá? Ou bem. Porque assim, a gente não pode avaliar só o que aconteceu dentro de campo, porque de fato... Ele está trabalhando nesse time desde 17 de novembro. Há uma sensação de que ele demorou demais a mexer. Há uma sensação clara e absoluta que ele demorou demais a mexer. Mas ao mesmo tempo foi um time organizado a partida inteira, equilibrado. Né? Tem as coisas positivas aí para César, tá? Pelo que eu estou percebendo no chat, a galera queria de razoável para ruim. Mas a gente vai de razoável para bem, tá? Essa é a nossa avaliação aqui, o que está aberto. E eu já vou até colocar razoável, porque quando já larga 85-15, a chance de ter uma reversão é muito difícil, mas deixe seu voto, tá? Para a gente finalizar e ter a visão de todo mundo. O meu voto seria por aí, entre razoável e bem, mas no todo eu acho que eu ainda daria bem, porque pela organização do trabalho, né? Eu acho que talvez a gente pese muito a mão por ter demorado a mexer, como eu falei, né? São jogadores que a gente não tem ainda. Eu, pelo menos, Cássio também, não temos o conhecimento. Eu não sei como é que está esticando tanto o programa sobre isso. Cássio, esticar programas é quase. Não, é porque tem tão, como eu vou falar o que tu costuma dizer, tem tão pouca coisa para hoje ainda. Eu gosto de ver a Portela, Cássio. Eu gosto de ver a Portela. Não, mas, pô, acho que já tá ok já. E aí, Cássio, pra gente, na verdade, a gente tem mais um ponto para tratar aqui relacionado ao esporte, tá? Que é a atualização do mercado, que a gente sempre está fazendo, que a gente tem feito. E a gente passa aqui, então, do elenco da base
para o elenco principal, tá? O elenco principal tem as 4 confirmações, são jogadores que vocês estão vendo em verde, tá? Vocês estão vendo Antônio Carlos, Hereda, Antônio Carlos zagueiro, Hereda lateral direito, Gustavo Maia, né, atacante pelas pontas, atacante que joga mais pela esquerda, e meto o espanhol agora ou não, Cássio? Você que sabe. Diga aí. Gonçalo, de São Gonçalo. Gonçalo Paciência. Gonçalo, C cedilha. Bom português, sem meter o Gonzalo Paciência. Gonzalo Paciência. Meu, Gonçalo. E aí, Cássio, uma novidade. Se fosse com Z era mais caro, tu sabe, né? Mais caro, mais caro. E aí, Cássio, uma notícia que ganhou e a gente está sinalizando aí no nosso campo, uma notícia que começou a surgir e ser replicada com mais força, é a possibilidade de Castan ir para o Criciúma, e já se fala também em Coutinho, né? Indo para o Criciúma. Castan, Coutinho para o Criciúma também? Começa a se falar sobre essa possibilidade. Já Castan faz sentido. Coutinho eu não vejo muito sentido, não. O Sport gastou 7 milhões, tá? Assim, não... isso. Mas a gente chegou a debater isso ali no final do ano. Um empréstimo pagando os salários por esse ano, você acharia válido? Acho melhor vender. Tentar voltar a valorizar o jogador? Não sei, não sei. Vai vender quem vai pagar, né? 7 milhões depois. Tem outro esporte no mundo? Não sei, deve ter. A ideia de emprestar, eu acho... Porra. Eu já disse ano passado, ó, nunca, eu já cansei de falar isso. O Sport, na situação que fala, tá comprando jogador por 7 milhões de reais. Já aquilo ali, meu irmão, me tirou o sono naquele negócio que eu não vi. Aí, um ano depois, já tá se emprestando o jogador. Porra. Está se debatendo esse empréstimo, tá? É claro que o de Castan o que mostra que os 7 milhões, força, mas o nome de Coutinho entrou na lista. Na Série B, o Sport não podia ter comprado um atacante por 7 milhões de reais, não. Pô, foi uma extravagância. Então você acha que para você abrir uma vaga no ataque, eu acho que ele melhor. Pode compor o elenco do Sport. Inclusive porque tem a Copa do Nordeste pernambucano para recuperar, e de repente, se for para emprestar, pode negociar na outra janela. Essa também, eu ficaria com ele. E detalhe, eu não sou dos maiores críticos dele, né? Eu acho que ele é um cara interessante. Não, sobretudo porque o Sport também acha. Pelo que o Sport pagou, o Sport também acha. Não pode dar um ano depois o Sport já deixar de achar, não. Assim, eu acho que pesou pelo muito. Que o Sport pagou, o Sport acha. O Sport não tem o direito de, em 2025, já ter deixado de achar, não. E eu acho que pesou muito na avaliação e na análise dele, tá? Justamente os 7 milhões, né? Pesaram muito para avaliar sobre ele. Recebi uma mensagem aqui, Cássio, de Malaguti, né? Editor do NE45. Ele falou que um amigo dele, jornalista de Criciúma, falou que o Criciúma, de fato, vai muito forte pro Coutinho, tá? Vai entrar buscando aí, tratando o Coutinho como uma prioridade, e pode ser então que haja algum e lá vai o Sport gastar dinheiro pagamento por esse empréstimo. Outro atacante, né? Porque assim, vai ter que ter reserva, pô. Então, são indícios aí de que o interesse existe, está confirmado, né, que o interesse do Criciúma existe, a negociação com o Castanho está acontecendo, mas vamos ver de que forma segue. Eu realmente ficaria, Cássio. Sobretudo o que você falou, tem estadual, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, uma coisa de cada vez. A Série A não é agora. E não tem elenco por enquanto, tá? Para estar se desfazendo tanto assim. Exatamente. A gente não tem a menor ideia se Paciência vai chegar e vai se adaptar e vai conseguir dominar a bola ou se vai ser um goleador. A gente não sabe. Tá? É um jogador que já fizemos avaliações sobre ele aqui. Eu acho que foi uma escolha interessante do Sport, que pode render. Um cara que é acostumado em nível muito mais alto do que vai jogar, sobretudo no começo do ano, mas que poucas vezes na carreira foi titular como o Sport imagina que seja, ou parte da torcida imagina que seja. Então, assim, Coutinho, ele tem posicionamento interessante, é um jogador inteligente, mas vamos ver os moldes da negociação, tá, relacionada aí a esse possível, se como
como Malaguti nos passou aqui, tá? Ele usa que o Criciúma vem forte. Se esse forte significar um pagamento por um empréstimo, tá? Algo nesse sentido, talvez a gente comece a comentar, né, com mais, fazer uma outra avaliação sobre esse possível empréstimo de Coutinho, tá? E aqui, Cássio, duas outras movimentações de mercado que são extremamente relevantes, porque envolvem, tá aí na tela, tá? As duas somadas envolvem 17 milhões e meio, tá? Aí ano que vem tá no Criciúma de novo. Uma que vem da imprensa argentina a notícia, né? E ganhou força o interesse do Sport por esse volante meio argentino, né? O Rodrigo. Qual é o. Agora pode jogar um espanholzinho, né? Rodrigo Atencio. Meu irmão, o Sport vai ter paciência e atenção. Vai ser demais. Paciência e atenção. Agora, Cássio, chama a atenção, né? Foi noticiado. Veja só, está noticiado, inclusive, em sites, em veículos importantes, além de jornalistas sim. De credibilidade, em veículo grande da Argentina. Seria a maior compra da história do Sport, tá? Esses 12 milhões. Falta uma assinatura para o Sport pagar os 2 milhões de dólares, uma firma para o Sport pagar os 2 milhões de dólares, 12 milhões de reais, para ter esse volante, o meia. Agora, detalhe importante. Os torcedores do Independente estão revoltados. Mas ele não estava no Independente, tá? Não estava, mas ele foi campeão jogando pelo Córdoba, né? Ganhou a Copa Argentina, mas ele não... Exatamente. Eu vi até a Copa Argentina, não vi nenhum jogador tão assim. Mas esse jogador, a torcida do Independente pode estar pé da vida, mas ele não está lá, ia voltar de um empréstimo. A gente está vendo aí na tela justamente tanto a notícia, né, do jogador como... É impressionante assim, Cássio. Veja quantos não vendam atenção. Quantos torcedores do Independiente reclamam da venda do jogador, né? Então, não sou, obviamente, um conhecedor, mas o que se pode medir é que se a própria torcida valoriza e o defende dessa forma, pela idade, pela projeção, por ter sido um jogador titular e importante, numa conquista importante de um time mediano, chama atenção, né, Cássio? Porque o Córdoba não é o time que ganha a Copa da Argentina de ano sim, ano não, né? Não, ganhou a primeira vez, foi uma zebra, mas assim, eu não lembro, quando eu vi, eu gosto de acompanhar o Campeonato Argentino, vi a final, foi contra o Vélez. Eu achei um time muito normal. Mas a Copa, o cara ganha. A Copa tem disso, né? Assim, que de ganhar, enfim, acontece. Mas assim, ninguém ali me chamou muita atenção. Não fazia a menor ideia que, de repente, ele tivesse um jogador que o Sport poderia, tão pouco tempo depois, estar pagando 12 milhões, assim. Mas, enfim, só passou batido por mim, só para deixar registrado. Eu até vi a final. E, enfim, se o departamento de scout do Sport achou isso aí, o Sport está com esse dinheiro para investir, que seja útil. Confesso que eu não... E eleito revelação do Campeonato Argentino, né? Campeão da Copa Argentina e eleito revelação do Campeonato Argentino. Enquanto o Zé Wellison, Cássio, eu confesso que eu ando assim, querendo entender melhor essa obsessão que o Sport passou a ter em Zé Wellison. Detalhe, a gente debate muito com o Cauê. O Sport não tem volante. Tá muito claro que o Sport está com dificuldade para arrumar volante. E aí, de repente, esse tá pelo preço que o clube está podendo pagar. Aí é carência ao contrário de Cauê, eu gosto bastante. Você acabou de falar alguns minutos atrás, o Sport jogar a Copa de São Paulo, tu estava querendo botar Zé Lucas de volante porque não tem. É isso que faz o Sport querer Copa do Nordeste. Mas assim, detalhe, Cauê, que analisa muito o mercado com a gente, Cauê é bem contra. Eu não sou tão contra esse movimento, não. Agora, se os 7 milhões pesam nas avaliações de Coutinho, Zé Wellison dessa vez vai jogar com 5 milhões e meio nas costas. É diferente de quando vem emprestado, né, Cássio? Vem pelo emprestado
Eu acho que ele era do Atlético Mineiro, ele vem emprestado pelo Atlético Mineiro. É um tipo de empréstimo, é um tipo de avaliação de um jogador. Foi pro Fortaleza, o Fortaleza, ele jogou muito bem no Fortaleza. Hoje é um reserva, briga até pela condição de reserva, mas longe de ser um cara descartado pelo Fortaleza. Viajou. Tá nos Estados Unidos na pré-temporada com Fortaleza, tá? Mas uma coisa que eu considero é que se o Sport faz essa movimentação, que já foi 4 milhões, já foi 5, agora 5 milhões e meio, eu imagino que o jogador já sinalizou algumas vezes que quer vir, né? Porque o Sport não estaria fazendo toda essa sinalização financeira, todo esse movimento financeiro, sem ter um ok, bem ok, do próprio Zé Wellison. Eu imagino que Zé Wellison tenha passado para o esporte, tá, a vontade de vir jogar, de voltar para o clube, né? Zé Wellison foi jogador do esporte há pouco tempo. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas qual a tua visão, Cássio, direcionada a Zé Wellison? Gosta do nome, não gosta do valor? Qual tua avaliação? O mercado, essa questão de valor, eu fico brincando aqui e tal, de gastar, mas está muito claro que vai ter que investir em algum momento. Eu acho que a carência na cabeça de área do esporte ela é muito grande. Sim, e o esporte não tem peças ali, é surreal. Vai acabar a pré-temporada, o esporte vai entrar, o esporte não tem peças, é um negócio assim, acertou ali da utilização do sub-20, mas ao mesmo tempo era para dar tempo de preparação para o time principal, que não existe por falta de peças. Então, eu acho que o esporte precisa fazer essa contratação e dentro desse valor aí, dentro dos valores que o time vem praticando, que o clube vem praticando, pelo visto vai ser um valor aceitável, né? Agora já era 4,5, já tá 5, tá 5,5, vai parar quanto isso aí? É isso, tá?